Vamos voltar ao Hospital Albert Einstein, onde está o repórter Eduardo Afonso, para a gente falar do Juan Manuel Izquierdo, jogador de 27 anos. Foi confirmada a morte do jogador do Nacional do Uruguai, que passou mal na última quinta-feira. Quais são as últimas informações por aí, Edu? Mais uma vez, boa noite, Eduardo Elias, Elton Serra e Fã de Esportes, né? Depois do comunicado do Nacional, que saiu às 22h34, o Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado desde a última quinta-feira, foi trazido rapidamente do Morumbi até aqui, após se sentir mal em campo, desmaiar, recobrar a consciência aos 38 minutos do segundo tempo. O hospital acaba de divulgar um boletim médico oficial, que é assinado pelo Dr. Marcos Vinícius Fugino, neurologista do hospital, pelo Dr. Carlos Vicente Serrano, cardiologista, e também pelo Dr. Miguel Neto, diretor médico do Hospital Israelita Albert Einstein. Diz o comunicado que o Hospital Israelita Albert Einstein informa com pesar o falecimento do senhor Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, dia 27 de agosto de 2024, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. Então, o falecimento aconteceu por volta de 21h38, foi comunicado inicialmente pelo Nacional de Montevidéu às 22h34, praticamente uma hora depois, e agora, no início, por volta de 23h30, o hospital soltou o comunicado oficial. Temos uma imagem captada pela nossa câmera, da saída agora há pouco aqui por esta porta principal do hospital, do presidente Alejandro Balbi, do Nacional de Montevidéu, ao lado de algumas pessoas também pertencentes ao clube. Nós o chamamos para uma entrevista, mas claro, pelo estado de pesar, estado emocional dele, ele preferiu não falar, entrou num carro e deixou aqui o Hospital Albert Einstein. Não temos ainda informação se outros membros do Nacional seguem aqui no hospital. A família, sim, do Juan Manuel ainda está por aqui, do Juan Manuel Izquierdo, e daqui a pouquinho vai te dirigir ao hotel onde está hospedada na capital paulista. Quanto à saída do corpo para Montevidéu, a única informação que temos é que será translado pela Força Aérea Uruguaia. Tem toda uma parte burocrática que será resolvida com o governo brasileiro, que é natural e normal, é protocolar nesse tipo de caso, e não há ainda nem horário, nem data certa para a chegada de Juan Manuel Izquierdo, seu corpo, à capital uruguaia. Seguimos por aqui e a qualquer momento mais informações na programação da ESPN. Com você, Edu. Obrigado, Edu. É isso. No espn.com.br você pode acompanhar todos os principais clubes do Brasil que já manifestaram sua solidariedade, sua dor em relação ao falecimento do Izquierdo. Quase 20 anos depois da morte do Serginho, jogador do São Caetano, no mesmo gramado do Morumbi, né? Então lá no site você vai ver Corinthians, Cuiabá, a própria CBF também manifestou a sua solidariedade, a Associação Uruguaia de Futebol também, Internacional, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco, Fluminense, Flamengo, Santos, São Paulo. É uma grande corrente de dor que chega ao futebol mundial, né? Quando um jogador profissional, aos 27 anos, tão jovem, morre ali fazendo o que mais gosta, num estádio lotado como o do Morumbi, num jogo de Comebol Libertadores, encontro de campeões entre Nacional e São Paulo. O tipo de imagem que fica muito forte para a gente que gosta de futebol. A gente está falando de um jogador de apenas 27 anos, né? Isso é muito triste. Acabou de ser pai pela segunda vez, estava comemorando ali o nascimento da filha e estava vivendo um grande momento no futebol, né? Que é um jogo da Comebol Libertadores, num estádio lotado como o Morumbi. E aí, durante o jogo, acontece isso. O Izquierdo foi campeão nacional pelo Liverpool, como o Edu destacou. Ele foi emprestado e, para surpresa de muita gente, o Liverpool acabou sendo campeão nacional em 2023. No ano anterior, 2022, ele foi campeão uruguaio também. Então, bicampeão uruguaio, jogando no Nacional, atuou ao lado do Luizito Soares, de um craque mundial como o Luizito. Antes do Luizito jogar no Grêmio, ele atuou pelo Nacional, voltou a jogar pelo Nacional, e o próprio Luizito Soares acabou de manifestar suas condolências, e a gente vê na tela aí também dor, tristeza, difícil de explicar, que em paz descanse e muita força para tua família e para os teus amigos. E ali um emoji de tristeza, foi o que escreveu o Luizito Soares sobre o Juan Izquierdo, jogador de 27 anos,
É muita tristeza, né, Elton? O futebol é um motivo para a gente de tanta festa, de tantas emoções positivas. Nessa noite não é nada positiva a emoção. Edu, desde que a gente trouxe o fato que aconteceu no jogo do São Paulo contra o Nacional, né? Estávamos juntos, inclusive, no Sport Center, pós-jogo do São Paulo contra o Nacional. Já havia essa preocupação com relação ao estado de saúde do Juan Izquierdo, nossa equipe, né? O Edu Afonso, logo depois do jogo, inclusive, acabou indo para o estádio para acompanhar. A gente, desde aquele dia, já fazíamos as nossas orações, até pela recuperação dele, e acompanhamos também todo esse movimento dos clubes brasileiros, dos clubes uruguaios, da comunidade do futebol, né, como um todo, porque é um caso que acaba chocando o esporte, porque a gente está falando de um esporte de alto rendimento, onde raramente essas coisas acontecem. Dado a quantidade de atletas, né, no mundo inteiro que jogam futebol em alto nível, são números pequenos. Então, quando acontece algo como esse, a gente acaba ficando realmente muito, muito mexido. E é isso, eu acho que a gente, nesse momento, obviamente, né, que os clubes profissionais, eles sempre fazem esses trabalhos de prevenção, de acompanhamento, de avaliação, né, do atleta, e nada foi detectado em todo esse tempo, né, de futebol profissional do Juan Izquierdo, e acaba sendo uma fatalidade que a gente lamenta. E volto a repetir, né, a gente manda forças a todos os familiares e amigos do zagueiro do Nacional. Pois o São Paulo é um time que tem tanta tradição de ter jogadores uruguaios no seu elenco, né? Jogadores de muito sucesso, Dario Pereira, Forlan, e tem o Michel Araújo, né? Que no último jogo do São Paulo contra o Vitória... Oi? Diego Lugano também. Diego Lugano, sim, claro, nosso Lugano, comentarista aqui dos canais ESPN. E o Michel Araújo saiu arrasado de campo quando recebeu a informação da piora do esquerdo no último domingo, saindo do jogo contra o Vitória. Bom, a Conmebol se manifestou, a gente até mostrou, a entidade escreveu que lamenta profundamente a partida do esquerdo, o futebolista do Nacional do Uruguai, e estende os seus pêsames para familiares e amigos. E aí tem a expressão em espanhol, QEPD, que é que en paz descanse. Mais times brasileiros também fizeram questão de se pronunciar já rapidamente na noite de hoje. O Atlético Paranaense, por exemplo, o Atlético Mineiro, como a gente está vendo aí. É um dia triste para o futebol. O Galo lamenta profundamente o trágico falecimento do esquerdo, atleta do Nacional, nesta terça-feira em São Paulo, aos 27. O zagueiro sofreu uma arritmia cardíaca no jogo contra o São Paulo, dia 22 pela Libertadores, quando desmaiou no gramado do Morumbi e vinha lutando bravamente por sua vida. Aos familiares, amigos, companheiros de Nacional e todos os fãs do Defensor, nossas sinceras condolências. Temos mais um clube gigante do futebol brasileiro, o Vasco. É com mais profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do esquerdo, do Nacional. Neste momento tão difícil, prestamos solidariedade aos familiares e amigos, que Deus possa confortar todos os corações. Descanse em paz, Juan. O Peñarol também, clube uruguaio, também se manifestou nas redes sociais com uma foto do esquerdo comemorando um gol. É claro que nessa hora não há rivalidade, né? O Corinthians também disse que se solidariza com a família e amigos neste momento de luto. Descanse em paz, Juan. Bom, qualquer outra informação, a gente volta com o Eduardo Afonso, mas vários outros clubes do futebol brasileiro já estão mandando as suas mensagens de condolência. O Cruzeiro, por exemplo, como eu falei, o Atlético Paranaense. É bom a gente registrar aqui também o Fluminense, também publicou nas redes sociais, o Internacional, o Palmeiras, e não dá para ser diferente. O mundo do futebol sentindo demais a morte do esquerdo aos 27 anos. O Hulk voltou. Como o torcedor atleticano estava com saudade de ver o Hulk em campo, né? E tá ainda, né? Porque ainda não voltou. Bom, a média do Galo antes e depois do Hulk. Isso contando torneios nacionais e continentais. Antes com o Hulk, né? 1,67 gol marcado, depois um gol só. Caiu o número de gols.
Finalizações, cai um pouquinho, 14,5 para 14,1. Mas olha finalizações certas, como cai muito, 4,9 para 3,3. Ações na área rival, 20,6 contra 18,6. Conversão de grandes chances, quase 40%, cai para 19% em 7 jogos. O Hulk está machucado desde o jogo contra o CRB no último dia do mês de julho. Ô Elton, o São Paulo vive um bom momento, mesmo trocando o time, vai conseguindo bons resultados nas 3 competições. O Atlético segue vivo nas 3 competições, também na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Quer dizer, olhando assim, não, puxa, jogo no Morumbi, vantagem do São Paulo. Mas é difícil desconfiar de um Atlético, falar que o Atlético não vai vencer o São Paulo, um time que tem Scarpa, que tem Paulinho decisivo e que agora conta com a volta do Hulk, Elton. E a gente até já falou algumas vezes com relação a esses 2 trabalhos, né? O Zubeldia no São Paulo, o Milito no Atlético, e ver aquela expectativa do jogo entre os dois, né? Que até foi um bom jogo no primeiro tempo, né? O Atlético venceu por 2-1 naquela oportunidade, com o Vargas abrindo o placar, depois o Lucas, né, empatou o jogo, e no finalzinho ali do primeiro tempo o Paulinho fez 2-1, e aí foi um segundo tempo um pouco diferente. Só que de lá para cá o São Paulo se equilibrou mais e o Atlético viveu oscilações. Nos últimos 10 jogos venceu 3, nos últimos 5 venceu 1 só. Então, um time que ainda não encontrou o seu caminho, e eu acho que passa um pouco também por essa figura que está voltando, que é o Hulk. Nesse período trouxe o Daverson para ser um jogador com opção para o ataque, até foi titular em jogo de Libertadores. É um jogador que tem características diferentes das do Hulk, então é um jogador que o Hulk, né, faz muita falta para essa equipe, como o Caleri, por exemplo, quando sai do São Paulo, também faz muita falta e as opções não são da mesma altura. Então, acaba sendo um confronto, esse confronto da Copa do Brasil, que para mim é um dos mais interessantes, né? É o confronto dos Alan Franco, né, Edu? Alan Franco de um lado, Alan Franco do outro. Mas, de qualquer forma, é um confronto de Atlético e São Paulo, de trabalhos promissores com esses 2 técnicos, mas que um já talvez encontrou esse caminho, que é o Zubeldia. Do outro lado, tem um técnico que tem boas ideias, que vai tentando aos poucos dar uma segunda cara ao Atlético, porque a gente já viu o Atlético jogar de algumas formas, e eu acho que ele estava tentando encontrar uma segunda alternativa, que era justamente sem o Hulk, porque ele vai ter que encontrar alternativas muitas vezes de jogar sem o Hulk. Talvez ainda não tenha encontrado, porque o time cai de rendimento quando o Hulk está fora. Mas é um outro confronto muito equilibrado, né, onde não dá para traçar um favorito à conquista da vaga na semifinal. O que deixa um confronto bem interessante, né, diga-se de passagem, porque você acaba assistindo com a expectativa de ver esse equilíbrio dentro de campo, e eu acho que isso vai acontecer. Ponderando também, Edu, parte do elenco do São Paulo está abalado com o que aconteceu com o Esquerdo, né? Estavam em campo, né, muitos dos jogadores, a maioria dos jogadores em campo, e alguns até visitando o jogador do Nacional. Então isso pode ter um certo impacto, talvez, mas de qualquer forma, olhando para o campo, para o jogo, um time e outro, é um confronto muito equilibrado. Não põe o São Paulo como favorito, então? Não, para mim 50-50, esse confronto é bem equilibrado. Mas aí o Hulk, né, com a sua humildade habitual, diz, a comissão vai decidir e tal, mas não tem como deixar um cara como esse fora do time num jogo tão importante, com detalhe, né, um time que não vem jogando bem. Eu tenho uma opinião que eu acho que você corrobora dela, né, eu acho o Hulk o jogador mais decisivo atuando no futebol brasileiro. Se tem um cara que é capaz de fazer as coisas acontecerem sozinho, às vezes sem depender tanto do mecanismo, do coletivo, do time, é o Hulk, né? Ele cara pode que pegar uma bola ganhou na força, vários jogos. Isso. Assim, o sozinho, óbvio, é uma força de expressão nossa aqui, mas de fato ele é o jogador, na minha opinião, mais decisivo atuando aqui no nosso futebol. Os jogadores ficam melhores junto com ele, né? Claro. Eleva o nível. Por exemplo, um jogador que se beneficia muito da movimentação do Hulk, né? Que vem buscar a bola, tem essa metida de bola, e eles dois se entenderam magnificamente bem. E a chance de jogadores de muita qualidade como o Scarpa, o Bernard, encontrarem
Paulinho e Hulk, né? Esse é um quarteto que se encaixar, né? O caso do Galo, assim, para mim, ele é bem intrigante, assim, porque... Para mim também. É um início de trabalho em que as coisas aconteceram muito rápido, o Milito trouxe coisas diferentes em termos de modelo empolgante de jogo. O começo, né, O início foi muito empolgante mesmo, né? Porque as coisas aconteceram rapidamente. Foi? Parecia que os jogadores tinham entendido muito rápido aquilo. A minha sensação, por vezes, é que o fator Brasil, com todas as suas anormalidades, as suas peculiaridades, o Atlético ter jogado com 5 jogadores no jogo de linha no banco de reservas durante a Copa América, não ter parado o calendário, as convocações que vieram junto com um surto de lesões no time, acho que tudo isso meio que consumiu o Milito de uma maneira que ele tentando corrigir essa sucessão de problemas que talvez ele nunca tenha vivido na carreira, porque nunca tenha vivido um calendário com essas características, um pouco do fio ali do trabalho, da fluência ali, deu uma bugada ali, perdeu um pouco. E às vezes, agora ele aos poucos está tentando recuperar. Acho que em alguns momentos o Atlético ensaiou uma melhora, mas as oscilações têm sido muito grandes dentro de jogos. Acho que a volta do Hulk, eu acho que dá de novo esse Atlético um pouco mais composto, já tem o Scarpa já na posição que ele rende melhor pela direita, o Arana pela esquerda. A única questão ainda que me dá um pouco de ansiedade para ver funcionar é essa função do Bernard, que é diferente do que ele fazia antes de sair do futebol brasileiro. Ele um pouco mais por dentro, numa função junto dos articuladores ali por dentro, que ainda não viu uma atuação à altura do que o Bernard pode dar ou que ofereceu jogando como jogador de lado. Agora, Atlético tem uma questão que eu acho importante, e aí talvez independa dos desfalques e de toda essa oscilação que é natural dentro do Campeonato Brasileiro e da temporada brasileira, o Atlético tem sofrido muito na sua defesa. Vendo os jogos do Atlético, o Atlético oferece muita chance para os adversários. Há muito espaço para jogar no campo de defesa do Atlético Mineiro. Não à toa, alguns times conseguiram placares elásticos no Campeonato Brasileiro contra o Atlético. Palmeiras, Flamengo, Vitória. E isso não é comum para um time do poderio do Atlético. Você perder 3 vezes de 4 no campeonato não é coincidência. Tem algo ali que precisa ser acertado, que passa pelos desfalques, passa pela oscilação natural, mas passa por um problema que precisa ser consertado. E até agora o Milito, que foi zagueiro, não conseguiu consertar. É por aí. Também tem a volta do Saravia, né? Que é um ótimo jogador ali, né? Pode iniciar o jogo. O Júnior Alonso também está à disposição. Quem está fora é o Alisson, né? Que se mostrou uma ótima opção. Jogador de beirada, do lado direito. Tem uma negociação em curso, né? Com o Everton. Da Inglaterra. Não há uma concretização ainda do negócio, mas o negócio está acontecendo. O que me parece é que o Galo não faz nada de forma natural. Né? O jogo não se desenrola. O Paulinho falou sobre isso depois do jogo contra o Fluminense. Ele falou que muitas vezes há uma precipitação excessiva no time e que gera uma falta de confiança. O time às vezes precisa sair um pouquinho do quadradinho e fazer coisas diferentes, tentar coisas diferentes. O Paulinho deu uma boa entrevista depois da derrota para o Fluminense, no campo ainda. E é algo que precisa ser melhorado, porque o Atlético tem elenco para estar brigando na parte de cima do campeonato. Eu acho que é um dos melhores do Brasil. Está muito 3, 4 melhores elencos do Brasil. Isso. Então, tinha que estar mais acima ali do Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Tudo pode acontecer, pode ganhar as 2 competições, por exemplo, porque o Galo está nas quartas de final. Em dado momento, para o Atlético focar muito nas Copas. Eu acho que já é o momento, né, Mansur? Mas eu acho que só que tem que ter um cuidado, porque é um clube que, naturalmente, pelo investimento que tem, pela qualidade do elenco, vai ter a ambição de estar sempre na Libertadores. E as Copas, por melhor que você se prepare para os confrontos, em um lance você pode ficar fora. Isso. E aí e não deixar a possibilidade de Libertadores via Campeonato Brasileiro se distanciar demais. Hoje ela ainda é acessível, porque você considerar o 6º colocado é o Bahia. Tem 2 jogos a mais do que o Atlético. Evidente que no meio ali você tem Cruzeiro, você tem Vasco, mas o Atlético vencendo os jogos a menos, ninguém tem a garantia que vai vencer, mas a distância não é inatingível, não é impossível de tirar. Mas é necessário ter uma sequência que o Atlético não anda tendo. Né? Essa acho que é a maior preocupação para a torcida do Galo. Deixa eu mostrar para vocês também o campinho com a provável formação do São Paulo para esse jogo. Olha, o São Paulo deve ter esse time aí que vocês vão acompanhar agora, com o Rafael no gol, né? O Rafinha na lateral direita, ele que foi poupado aí no jogo contra o Vitória, né? Ficou o tempo todo no banco. Arboleda, Ferrarese ou Sabino e Wellington, né? Na lateral esquerda. Meio campo com Luiz Gustavo, Bobadilha,
Rato, Luciano, Lucas e Caleri. Ou seja, do meio para frente é o time que está todo mundo acostumado aí já. Tem o Ferreira que faz falta, o Ferreira, né? que vinha sendo titular, muda o Lucas de lado do time. Exato. E o zagueiro também, né? Isso aí, o Alan Franco, né? Também está fora. Charado Alan Franco do Galo. Isso. Um é equatoriano, outro é argentino. Exatamente, por isso deve jogar Ferrarese, se não for ele, joga Sabino. Mas o São Paulo com uma escalação já bastante conhecida desde as lesões aí do Pablo Maia e do... É o time que se afirmou. O Rato é um jogador muito habituado a essa função. Isso. Estava tentando lembrar aqui. Dos dois jogadores que faziam a dupla de Seriam volante. titulares, né? Só que a entrada do Luiz Gustavo no time foi num nível assim... E o Bobadilla está evoluindo, né? O Bobadilla vem conseguindo aos poucos fazer e fazendo alguns movimentos que o Alisson oferecia de se aproximar um pouco mais. Fez um gol, inclusive, contra o Nacional, né? Exato. De se aproximar do setor ofensivo. Ainda acho que... eu estava vendo o jogo do São Paulo contra o Vitória e... Não dá para olhar o jogo e não perceber como o Lucas, numa função de meia central, ele tem muito mais possibilidades no jogo, né? Não que o Zubeldia tenha amarrado o Lucas a uma das pontas, ele conseguiu fazer uma dinâmica que ele consegue vir muitas vezes dentro. Trocar com o Luciano, né? Mas acho que é mais natural para ele e acho que defensivamente o time se equilibra melhor quando ele tem os dois jogadores por lado que fazem essa volta com um pouco mais de... Seria o Ferreira, no caso. De naturalidade, né? Sim. Então, com o Lucas e o Luciano, em muitos momentos, o São Paulo se vê defendendo com uma linha de 4+3, porque não é natural para eles fazer o tempo todo esse movimento para trás. Mas ainda assim, o São Paulo é um dos times brasileiros que vem mais num momento mais sólido em termos de crescimento, né? Defensivamente muito E mesmo com essa questão, muito o time sólido, que defende bem. Acho que a questão do São Paulo é equilibrar um pouco... E também abrir mão do Luciano é difícil, né, nesses jogos grandes. Ele é muito decisivo, o cara é muito decisivo, faz gol, não dá brecha. Eu acho que o São Paulo jogador que gosta desse tipo de jogo. O que eu acho que o São Paulo precisa cuidar é dos jogos fora de casa, porque o desempenho é muito diferente quando o São Paulo joga no Morumbi e quando joga fora de casa. Embora fora de casa tenha se mostrado seguro defensivamente, ofensivamente produz muito pouco. O jogo da Libertadores, pouco. Então... Né? Ofensivamente, fora de casa, o São Paulo tem sido muito pobre. O jogo da Libertadores também foi muito abaixo da curva também. Foi um negócio... muito abaixo. E o Nacional também não tem muito a oferecer, né? Mas o São Paulo precisa melhorar fora de casa, porque realmente tem sido bem sólido e tem sido bem melhor quando joga no Morumbi. E mesmo no jogo, por exemplo, contra o Nacional, né, um jogo em que os titulares estiveram em campo na semana passada, se a gente for pegar os 90, o São Paulo conseguiu jogar bem em mais ou menos 25 minutos do jogo, né? Os outros minutos do jogo foram muito amarrados, com pouca inspiração. Que jogo de mata-mata é mais complicado, né, Felipe? Assim, normalmente o jogo de mata-mata ele tem uma pegada... você vê o Botafogo, que a gente tem como, se não o melhor futebol do Brasil, tá ali, 2, 3 melhores... De repente, em 15 minutos contra o Palmeiras, a coisa desandou. O mata-mata ele tem uma característica diferente que te exige uma concentração e um esforço mental muito grande durante 95 minutos, 100 minutos. E às vezes é um descuido, um momento de desconcentração, tudo aquilo que você construiu, você perde. Então, às vezes, é melhor você jogar com segurança, não arriscar tanto, mas você já tem 1-0 dentro de casa com apoio do que propriamente... O Zubeldia tem dito isso um pouco nas coletivas, né? Que é importante você saber jogar. Entender o que o jogo está te oferecendo, eu acho que ele tem dito muito sobre isso, né? Se você não consegue resolver o jogo ofensivamente, manter uma organização defensiva razoável para evitar os gols do adversário. Uma grande carta que o Zubeldia botou no São Paulo. O São Paulo hoje é um time muito maduro em campo. E muito... Não se desespera em situações... E muito combativo. Defende muito, corre o São Paulino reclamava muito nos últimos anos, né? Tá aí, pessoal, o S pra você aqui, trazendo mais informações aqui, atualizações aí sobre o Tricolor Paulista, né? Infelizmente a gente recebeu essa informação de que o esquerdo aí faleceu, né, pessoal? Ninguém esperava, né? O cara novo, né? É um baque não só pra família, né, pessoal? Mas pros próprios jogadores, né? Que fica se perguntando, né? Como é que o cara tão novo assim se vai, né? Saudável, né? Sempre tendo acompanhamentos médicos. Imagina a pessoa que vê o médico a cada 2 anos, 3 anos. Né? Não é recomendado, né? O recomendado é sempre, né, fazer uma consulta médica,
né? Por período ali que já é mais curto, né? Mais uma informação que ninguém esperava, né? Que Deus conforte aí o coração dos familiares, né? Meu sentimento aqui dos familiares do jogador, né? E hoje aí, pessoal, eu acredito que os jogadores vão entrar em campo aí um pouco abalado, né? Principalmente aí o Calera, né? Que foi visitar hoje lá, né? O Michel Araújo também, que é conterrâneo, né, pessoal? Então, notícia aí que chocou o Brasil, né? E o mundo do futebol. Pessoal, você está confiante na vitória do Tricolor diante aí do Atlético Mineiro? Deixa aqui seu palpite. Comente qual cidade vocês vão acompanhar o jogo para que a gente possa interagir aqui e saber da onde, no caso, você é. Então, pessoal, o São Paulo, né, que quer fazer sim, tem a possibilidade, né, pessoal, enquanto a transferência não se fecha, há a possibilidade ainda do SPFC fazer alguma contratação. E vocês têm em mente algum jogador que gostaria que viesse para o Tricolor? Deixa aqui seu comentário, né? Quem sabe assim a diretoria possa estar vendo sua participação e levar isso em consideração. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que chegou até o final do vídeo. Se não for novo aqui, aproveite para se inscrever e deixar o seu like no vídeo.